Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição especial do nosso Conversa de Botequim, direto aqui do Hotel Termas, a quem vão nossos agradecimentos, né? O pessoal do Termas, o pessoal da Bacurim, que está também aqui fornecendo as cervejas para criar o clima de botequim aqui. E parabenizar Ronaldo aqui pela jornada de anestesia, um sucesso total, os temas maravilhosos, muita coisa de gestão, além da parte científica com a qualidade que é peculiar a esse evento. Então, meu amigo, primeiro parabéns, viu, aqui a você pelo evento, foi muito bom. E nós vamos aqui cumprimentar os nossos convidados de hoje. Na verdade, o nosso convidado, doutor Bernardo. Como vai, meu querido? Prazer grande em recebê-lo aqui. Bernardo tem uma história aqui na medicina de Mossoró valiosa, preciosa, e que nós vamos conhecer aqui. Além desta questão de sua história médica, é um gentleman, né? É uma pessoa de uma gentileza extraordinária, traz as marcas da família, né? Essa tradição familiar do Alto Oeste que gera essas pessoas de bem e que constroem a história da região e construiu Mossoró também. Bernardo dirige o hospital Wilson Rosado e ele vai contar aqui toda a história do hospital e sua história médica pra gente. Cefas, tá aqui de volta a Mossoró, né, meu amigo? De volta a Mossoró, uma alegria estar aqui. Que maravilha, muito bom. Então, desejamos a você aí uma boa entrevista e aos que vão nos acompanhar. Direto de Mossoró, direto da jornada de anestesia. Passo para você, passar o microfone. Obrigado, doutor Geraldo. E agora, mandar um abraço para quem está nos acompanhando no Instagram, doutor Geraldo Ferreira, transmissão aqui pelo presidente do Simmed, e um grande abraço para quem está nos acompanhando pelo perfil Cefas Carvalho. Como você pode ver, o Conversa de Botequim especial Médicos Simmed está aqui em Mossoró. Na verdade, um programa internacional, pois estamos no país de Mossoró. Nós vamos falar sobre isso com o nosso entrevistado e muitas outras coisas. Dr. Bernardo Rosado aqui em Saúde. Doutor Bernardo, uma alegria estar aqui em Mossoró entrevistando o senhor e bem-vindo ao Conversa de Botequim. Muito obrigado. Agradeço muito essa oportunidade e queria, antes de tudo, agradecer a Geraldo e a Dr. Ronaldo Fichina pela oportunidade de participar desse programa que, segundo você me falou, Sérgio, e agradecer a você também. É a primeira vez que vocês fazem o programa em Mossoró. E eu fui convidado, isso para mim é muito honroso. Muito obrigado. A honra é toda nossa. Eu acompanho a trajetória do senhor, uma trajetória maravilhosa que o senhor vai falar. Vou fazer aqueles velhos lembretes. Nós estamos aqui no Hotel Termas, agradecer aqui ao Hotel Termas pela recepção, com cerveja da Bacurim. A cerveja está aqui e nós vamos falar sobre isso. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, pode fazer perguntas para o Dr. Bernardo, estamos aqui com uma plateia que estava participando da jornada de anestesiologia e jornada de medicina e estamos totalmente interativos. Quem quiser aqui assistir pode vir, quem quiser fazer perguntas pode vir. Dr. Bernardo, tem um monte de perguntas para fazer. No programa Conversa de Botequim, principalmente se tratando de médicos, a primeira pergunta é sempre como a pessoa se tornou aquilo que é. No caso do senhor, um médico cardiologista de renome, referência na medicina potiguar, fundador de um hospital. Mas como é que começou isso? O senhor queria ser médico desde criança? O senhor era interessado em medicina, brincava de médico? Fala como tudo começou. Queria dizer a vocês que eu nasci aqui em Mossoró, estudei num colégio, não sei se você conhece, o Colégio Dom Bosco, e depois estudei no Diocesano. Na realidade, eu nunca pensei em ser médico. Eu acho que eu sofri, meu pai era engenheiro, era um homem muito inteligente, que eu não conseguia herdar a inteligência dele, mas herdei a capacidade de trabalho. Ele sempre era muito trabalhador e isso aí foi a única coisa que eu herdei. A inteligência dele era privilegiada, a minha é intermediária. Pois bem, eu não pensava em fazer medicina, eu gostava até mais de engenharia. Mas meu pai influenciava muito, não, faça medicina. E aí teve uma época, meu pai trabalhava aqui no gesso, que
As minas eram aqui na cidade do Governador de Serra. Sim. E esse gesso aqui começou a entrar em decadência e nós começamos a viver um problema financeiro. Então apareceu um concurso em Recife para engenheiro no DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Ele foi fazer esse concurso, passou lá e aí ficou. Eu tinha família já em Pernambuco. Sim. E aí a adaptação até foi mais fácil. Então, meu pai começou a trabalhar lá e aí eu entrei no Colégio Marista do Recife e terminei fazendo, com a influência dele, terminei fazendo vestibular para medicina. Aí passei na Universidade Federal de Pernambuco e concluí meu curso lá. Quando eu estava no terceiro ano de medicina, que hoje seria sexto período, tinha uma amiga da minha esposa atual, que ele era cardiologista. E aí a gente saía junto, eu digo, rapaz, você não consegue uma vaguinha para eu ficar lá vendo as coisas, não? Era no Hospital Oswaldo Cruz, que é um hospital muito conceituado de cardiologia no Recife. É um hospital público, um serviço público, e aí eu entrei nesse serviço. E todo dia, quando eu tinha uma vaguinha na faculdade, eu ia para lá. Todo dia eu ia. E aí fui criando um vínculo com aqueles cardiologistas mais velhos e até alguns estrelas na cidade de Recife. E fui ficando lá, aprendendo, de modo que quando eu terminei o sexto ano, o chefe da UTI disse, Bernardo, você quer trabalhar num serviço que tinha lá em Recife, era um serviço particular, muito bom, que era, a maioria desses médicos eram sócios. Sim. Você quer trabalhar lá, né, nesse serviço? Eu fiquei muito honrado de participar de um serviço. Eu cheguei a tomar um susto. Isso ainda estudante? Ainda estudante? Ainda não tinha nem recebido o diploma. Sextanista, mas com 2 meses eu ia estar com o meu diploma. Aí fui trabalhar nesse serviço, Unicordes, que era uma emergência cardiológica. E trabalhava também no Hospital da Restauração, além do Oswaldo Cruz. Eu dava plantão no Hospital Oswaldo Cruz e o chefe do plantão, ele praticamente me entregava o plantão. Só me chame se tiver uma bronca, nossa, resolva tudo. Confiança total. Total. Aí foi assim, daí em diante já comecei minha vida profissional. Sim. E fala um pouquinho sobre a transição de Mossoró para Recife. O senhor sentiu o choque cultural? Recife sempre foi uma cidade maior, às vezes caótica. O senhor sentiu uma diferença cultural? Senti. Como foi isso? O pernambucano, ele é diferente do rio-grandense e do cearense. Ele é duro, é mais ríspido, certo? Então, assim, eu não era acostumado com aquilo. Então, para mim, foi um choque, certo? Tinha parentes lá, isso me ajudou a superar essa fase. Sim. Mas aí, com o tempo, você vai apanhando, vai aprendendo a bater também, né? Então, terminei me habituando. E hoje eu digo a você que eu adoro o Recife. Sempre que posso, eu vou lá. Gosto muito também de Recife. É um caos, mas a gente gosta, né? Porque é caótico, né? Para você andar lá de carro não é fácil. Não. Tem que sair de casa de madrugada. Isso. E se errar uma rua, tem que ir em Maceió para voltar, né? Tô vendo. Uma última pergunta sobre essa questão de estudantes. No Conversa Botequim, nós já entrevistamos diversos médicos, todos com histórias variadas. Alguns eram boêmios, né, doutor Geraldo? Uma boemia, com histórias maravilhosas. Outros mais tranquilos. O senhor, com essa fala mansa, parece mais tranquilo. Como é que foi sua vida de estudante? O senhor era de sair à noite, era mais dedicado aos estudos? O senhor curtiu Recife, vida cultural, social? Como era como estudante? Assim, eu volto a dizer assim, apesar de meu pai ser engenheiro do DNOS,
A gente também ainda tinha assim, uma restrição financeira, de modo que eu não fui muito de noitadas, raramente. Mas sempre foi uma vida muito tranquila, tomar aquela cervejinha com os colegas e nada mais do que isso. Muito limitado. Perfeito. Doutor Berardo, então o senhor se formou, já estava decidido a seguir a especificidade de cardiologista. Aí como é que foi o começo da sua vida profissional, já formado? Pois bem, aí eu entrei nessa emergência cardiológica, que era uma emergência de grande referência em Recife. Aí fui trabalhando e fiquei lá 2 anos. E com o passar do tempo, eu vim aqui a Mossoró algumas vezes e o doutor Jerônimo Rosado Cantídio me chamou para vir aqui, para vir trabalhar com ele aqui. E eu vim, já estava com a situação até equilibrada em Recife, mas achei que aqui talvez tivesse um futuro melhor para mim. Sim. Aí vim. E aqui, o Rosado era diretor da APAME, né? Sim. E aí, com a minha chegada, ele ficou empolgado, assim. Nós criamos a primeira UTI de Mossoró, lá na APAME. A primeira UTI? É, a primeira UTI. E eu fui o primeiro plantonista. Primeiro plantonista da primeira UTI. Não abri o plantão para ninguém. Fui dar esse primeiro plantão. Isso foi quando, doutor Bernardo? Exatamente. O senhor lembra? Em 1980. E aí nós fizemos essa UTI. O início foi muito complicado, porque assim, não tinha pessoal, certo? Então as meninas começaram a trabalhar, praticamente era o primeiro plantão da vida delas. Então era muita insegurança, né? Mas essa UTI se viu muito em Mossoró. Sim, imagino. Porque nos anos 80, pelo que eu lembro, Mossoró já estava crescendo, né? Sim. Teve aquela explosão do petróleo, sim. Não foi isso? Então a cidade precisava de uma UTI. Com certeza. Aí como é que foram esses primeiros tempos, doutor Bernardo, da UTI? O senhor falou que estava todo inexperiente, mas foi ganhando experiência e foi consolidando. Foi exatamente. Isso? Aí o tempo foi passando e eu achei que tinha que criar um serviço meu, para funcionar do jeito que eu gosto, do meu estilo. Nunca tive desavença com ninguém, certo? Queria um bem louco a doutor Jerônimo Rosado, mas eu resolvi sair. Aí, junto com outros sócios, mais 3 sócios, nós criamos a primeira emergência cardiológica de Mossoró. Era Unicardio o nome, certo? Lá em Recife era Unicórdio. Aí eu andei copiando um pouco, fiz Unicardio. Aí que ficou Unicardio. Funcionava onde? Funcionava ali onde é o Hospital Wilson Rosado, sim, na esquina. Mas era pequeno demais. E hoje eu digo a vocês que não funcionaria, porque a vigilância sanitária não daria nem a licença. As coisas hoje são com mais exigência, naquela época não tinha tanta exigência. Então, nós criamos essa emergência. Tinha uma emergência, uma pequena UTI com 4 leitos, que você para circular entre os leitos era uma dificuldade. Nossa! Mas funcionou e serviu muito a cidade. Depois, eu ainda lá, sim, os colegas acharam que era melhor fazer um hospital maior fora. E nós fomos fazer esse hospital. Nesse ínterim, eu criei o que viria a ser o Hospital Wilson Rosado. Pronto, isso exatamente, era uma curiosidade. Comecei, naquela época, Geraldo, eu acho que tinha 8 leitos, imagina. 8 leitos, não tinha viabilidade financeira nenhuma, 8 leitos, imagina. Aí comecei esse hospital com 8 leitos, e aí eu digo, eu vou tentar um credenciamento pelo SUS. Aí eu fui a Natal
umas 10 vezes para tentar o credenciamento. Aí uma das vezes que eu fui, um funcionário lá me chamou e disse: amigo, você tem força política? Eu disse: nenhuma. Ele disse: pois não venha mais aqui não, que você está perdendo seu tempo. Eu disse: é mesmo. O secretário já disse que não tem a menor possibilidade dele autorizar. Aí eu vim, assim, triste, né? Aí quando cheguei aqui em Mossoró, o governador era Zé Agripino. E papai era muito amigo de Tarcísio Maia. Eles tiveram tuberculose e por conta dessa doença, Nossa. eles, além de um parentesco, ficaram muito amigos. Papai ia se tratar em Recife e naquela época você tratava tuberculose com pneumotórax. Você sabe disso, né, Geraldo? Aí papai ia fazer essa aplicação, fazer o pneumotórax em Recife. Se eu não me engano era doutor Netário o nome dele. E fazer esse pneumotórax. E eles iam, estar sempre solidário a ele, acompanhava. Mas naquela época, Geraldo, estava uma briga política danada, que você se recorda do voto Camarão, que aí não podia votar no cabeça de chapa. Mossoró ia votar para federal Ivan Rosado, mas o voto para governador deixava em branco. Isso criava uma briga grande aqui na cidade. Mas eu fui falar com o doutor Tarcísio Maia. Aí expliquei para ele a situação, né? E tudo que se passou eu contei a ele. Aí, se o senhor puder me ajudar, eu fico feliz. Aí ele disse: Bernardo, eu não mando nada nesse governo. Ele falou. Ele falou isso? Não mando nada nesse governo. Mas esse secretário de saúde, eu acho que ele me ouve. Então, aí quando ele terminou de dizer isso, não, eu vou falar com ele, vou tentar resolver. Eu disse: doutor Tarcísio, agora tem um problema. Eu sempre gostei de ser muito sincero com as pessoas. Eu disse: doutor Tarcísio, tem um problema. Eu não vou acompanhar, não vou votar no seu filho. Aí ele disse, ele olhou assim, bem sério para mim, disse: eu não perguntei em quem você vota. Nossa. Até ríspido, sabe? Tá bom, obrigado. Aí um dia, uns 15 dias depois, ele me ligou. Disse: Bernardo, seu negócio aí saiu. Eu já tinha ido a Natal de novo, né? O cara disse: o secretário disse que não assina. Que isso? Aí ele disse: doutor Tarcísio, eu fui a Natal, me disseram que não vai sair não. Aí ele disse: como é? Disse: daqui para meia-noite eu ligo para você. Ele ligou para o secretário, aí me deu a resposta, dizendo: olha, você já pode começar a atender a partir de amanhã. Nossa. Então, assim, resolveu na hora. Então, o embrião do hospital foi aí. Foi aí. E quando foi assim, no ano 2000, eu estava de frente, digamos assim, o hospital, né? E tinha duas pessoas conversando. Pessoas aparentemente assim, classe média, né? Aí um dizia para o outro: olha aí o hospital do São Nunca. São Nunca, ele nunca vai abrir isso aqui não. Eu fiquei injuriado com aquilo e disse: eu vou abrir o hospital. Aí abri, Geraldo, tinha uma sala de cirurgia pequenininha, 4 apartamentos, 4. Aí um dos primeiros clientes que eu tive foi a esposa do doutor Barreto. E eu notava que Barreto, que é um ultrassonografista famoso daqui de Mossoró, ele não estava confiando muito, sabe? Ele disse: Bernardo, eu posso confiar em você? Eu dizia: pode. Aí foi que começou a história do Wilson Rosado para valer. Desse jeito. Ele começou assim, em 2000 é que nós começamos a fazer convênio, essas coisas. Nossa.
E aí a dificuldade de você arranjar plantonista, não tinha plantonista, enfermeira, era tudo uma dificuldade. A equipe era pequena, então, doutor Bernardo? É porque não tinha o profissional qualificado, entendeu? E aí, lá no Hospital Wilson Rosado, eu tinha uma UTI e tinha uma sala de emergência. O plantão era o seguinte, eu dava plantão no pronto-socorro e a UTI assim. Então era assim, eu atendia na UTI e atendia o pronto-socorro, porque não havia condições financeiras para você pagar 2 plantonistas. Eu dava plantão de domingo a domingo. Era um homem estressado. Nossa. E depois de alguns anos, é que eu comecei a arranjar um plantonista para o final de semana. Então foi uma glória, né? Mas foi uma vida de muito sacrifício, A sua lembrança hoje é essa, doutor Bernardo? Quando o senhor se lembra desse começo? Sim. Sacrifício, luta, mas que deu certo. Deu certo. Mas eu confesso a você que eu tive muitas vezes vontade de desistir. Mas eu não tinha nem o dinheiro para botar, nem para demitir o povo. Não tinha dinheiro para desistir. Não tinha. E aí nós fomos crescendo e faltava uma coisa dentro do hospital, né? Que era uma alta complexidade. Sim. E aí eu fui buscar sócios em Natal. Aí trouxe Dr. Itamar Ribeiro, Dr. Álvaro, Dr. Marcelo Cascudo, que é cirurgião lá, estava dentro do projeto, mas de última hora desistiu, achou que era um projeto muito arriscado. E Álvaro e Itamar resolveram ficar comigo. Sim. E aí, eu acho que eles não se arrependeram, não. Com certeza não. Doutor Bernardo, qual foi o momento que o senhor viu, olhou assim e disse, pensou, deu certo? Ou então, meu hospital é referência, o nosso hospital é referência, tudo deu certo. Teve algum momento que o senhor, como se chama, insight, de que deu tudo certo, enfim? Eu acho que começou a dar certo mais ou menos em 2010. Sim. Que as coisas foram se arrumando, foram aparecendo profissionais, então as coisas foram se arrumando, mas não é fácil não, imagino. É muito difícil. Desse período, eu sempre faço essa pergunta para os médicos, tem alguma história engraçada ou romântica, assim, emocionante que o senhor viveu? Porque lidar com UTI sempre tem momentos delicados. E o senhor é cardiologista, deve ter também. Teve alguns momentos que o senhor lembra com recordação, ou que lhe emocionaram naquele período? Rapaz, as lembranças que eu tenho eram de estresse. Eu não tinha tempo nem para pensar. Era uma coisa assim, desumana. Era estressante demais, né? Você imagina, você trabalhar durante o dia, à noite não dorme, né? Eu não sei como eu não tive um problema cardiovascular, porque além do mais eu estava obeso, fumava. Nossa. Entendeu? Era muito difícil, muito difícil. Mas hoje o senhor me parece bem zen, né? O senhor fala forma mansa. Hoje eu tenho uma administração mais profissional, né? E que me ajuda demais. E tem um genro que também me dá uma ajudazinha lá. Não é médico, não. Não. É gestor. Mas ele ajuda bastante lá no hospital. Que coisa boa. Doutor Bernardo, como é que o senhor vê a medicina potiguar, o setor médico potiguar atualmente, e a medicina moçoroense? O que é que mudou de quando o senhor começou para agora? Rapaz, a medicina naquela época que eu abri, ela tinha uma carência muito grande de profissional, muito grande, e assim, era muito, muito limitada mesmo, certo? Por exemplo, na área de cardiologia, eu acho que eu influenciei muitos cardiologistas aqui, mandei para fora, eu tinha essas amizades em Recife, aí não, você vai fazer cardiologia, eu vou falar, e ligava para lá e encaixava a pessoa. Tem vários desses cardiologistas de Mossoró que foi esse trabalho que eu fiz. Mas as outras especialidades eram muito pobres.
não tinha profissional, não tinha oncologia, não tinha nada. Certo? Hoje, eu acho que Mossoró avançou muito demais na medicina, certo? A ponto de quase se equiparar a Natal, certo? Porque nós fazemos tudo aqui, praticamente tudo. Não fazemos, por exemplo, transplante de medula, nós não fazemos, é feito em Natal, essas coisas, algumas coisas assim são feitas Mas lá. boa parte dos procedimentos, quem está em Mossoró, Aí pode fazer em Mossoró de forma Você vai, tranquila. a parte de neurologia, neurocirurgia, nós fazemos tudo. A cirurgia aberta, embolização, fazemos tudo. Cardiologia também, o que você imaginar, nós fazemos. Estudo eletrofisiológico, ablação, cateterismo, angioplastia, fazemos tudo, certo? Ultrassom de coronária, então por aí vai. Eu tô bem, e a medicina potiguar como um todo? Como é que o Eu senhor acho vê? que também é uma medicina muito boa, muito profissionais excelentes. E o que acontece tem uma coisa interessante. Você pega uma pessoa de melhor poder aquisitivo, numa cidade como Mossoró, se der tempo ele vai para uma cidade maior. Vai para Natal, vai para Fortaleza, certo? Que ele acha que é melhor. Sim. E é uma coisa que a gente tem que respeitar, Sim. né? Se você pegar o de Natal, muitos vão para Recife, vão para o Rio, vão para São Paulo. E o de São Paulo vai para os Estados Unidos, mas é nesse modelo. Mas nós temos excelentes profissionais, excelentes. O Estado é rico, a medicina é rica em questão de pessoal. O Estado Profissionais capacitados. Muitos profissionais excelentes. Doutor Bernardo, e a diferença? Vou fazer uma pergunta, o doutor Geraldo vai entender. Vários médicos que a gente já entrevistou aqui falam que a medicina antigamente era diferente. Você tinha que tocar o paciente, não, a tecnologia não era tão avançada. Hoje se faz cirurgia até o médico em uma cidade e o paciente em outra. Você consegue fazer isso. Alguns médicos que eu já entrevistei, o doutor Geraldo me indicou, sempre comentaram essa diferença, às vezes saudosos de antigamente e às vezes celebrando a tecnologia. Eu pergunto para o senhor, como é que o senhor vê essa diferença do tempo que não tinha tanta tecnologia, que o diagnóstico tinha que ser no feeling, digamos assim, ou no talento do médico, em relação a hoje? O que é que o senhor vê de bom e de ruim, ou as circunstâncias dos tempos de 80 para cá? Olha, quando eu me formei, eu não sei se Geraldo conheceu. O Geraldo, você conheceu o doutor Ovídio Montenegro, não o de Natal, o de Recife? Não. Eu era da escola de doutor Ovídio Montenegro, lá de Recife. E ele é aqui de Açu, é irmão de Edgar, é tio da mãe do prefeito aí, né? Ele era irmão de Edgar Montenegro, filho do coronel Montenegro. Pois bem, doutor Ovídio, ele acompanhava a gente, aí ele dizia, examina o paciente. Aí você ia examinar, aí você tinha que palpar o ictus cordis, tinha que ver se tinha um frêmito. Aí quando você ia auscultar, certo? Às vezes você dava o diagnóstico só com a palma da mão. Você colocava, você já reconhecia que tipo de sopro era aquele. Sem escutar. Sem auscultar. E aí depois você ia para a ausculta. Aí ele dizia, qual é o diagnóstico? Aí se você não acertasse, ele pegava a ficha do paciente. Eu posso dizer, eu queria bem demais a ele. Sim. E devo muita coisa a ele, mas ele pegava a caneta assim na papeleta para fazer tudo de novo. Nossa! É tanto que a gente chamava ele de Orfídio, na brincadeira, os colegas, né? Mas ele é uma figura Orfídio. Fantástica. É. Aí a medicina, tudo vai evoluindo, né? E aí hoje o médico tem um arsenal imenso para dar diagnóstico, né?
Mas eu acho que a medicina antiga ainda tem seu espaço, certo? Dá para fazer muita coisa com a arte que você aprendeu, embora mais rudimentar assim, mas tem seu espaço. Ainda é possível tocar no paciente, Sim. conversar. Teve um médico, qual foi o médico, doutor Geraldo, que falou pra gente que os médicos hoje não conversavam com o paciente, que antigamente... Ivo Barreto. Doutor Ivo Barreto falou que antigamente ele perguntava tudo. Histórico familiar, o que sentia, como dormia, como respirava, e hoje não. O que o senhor acha disso? O senhor concorda? Eu acho muito importante, porque, veja bem, antigamente a gente valorizava muito isso, na escola que eu frequentei. Sim. Até uma falta de ar, o doutor Ovidio ele era muito exigente na história do paciente. A falta de ar do cardíaco, certo? Ela começa aos pequenos esforços, depois vai aos médios esforços, vai agravando os grandes esforços. Então, isso já, se uma pessoa diz, você tem falta de ar, a pessoa tem. Quando começou sua falta de ar? Há 5 anos. E de lá para cá você tem piorado? Não, eu antigamente só cansava quando corria. Depois, quando eu andava rápido. E hoje estou quase andando normal, eu estou cansando. E às vezes, até sem fazer esforço, estou cansado. Então, é uma falta de ar típica de uma pessoa que tem problema no coração. O senhor já conseguia dar o diagnóstico? Já sabia só que, com essa ali conversa. eu já sabia que aquilo era cardíaco, entendeu? Hoje, os colegas mais novos geralmente não fazem essa... É o que reclamam, que só pedem exames. Né? Até um médico entrevistado disse, exames. Um ecocardiograma, um angiotomografia, um cateterismo, é tudo na mão, né? Perfeito. Doutor Bernardo, outra pergunta bem humorada. Eu já entrevistei vários anestesistas, várias especializações. A cardiologia trata do coração, que é um órgão vital. Eu calculo que seja muito mais delicado. Eu pergunto, qual é a diferença do senhor ser cardiologista em relação à sua percepção da medicina, do ser humano, sendo cardiologista e não sendo outra especialidade? Por exemplo, na mesma pergunta, o senhor já passou por momentos delicados de saber que uma pessoa está com problema cardíaco seríssimo, por exemplo, e ter que falar? Como é que é essa sua relação com o aspecto da cardiologia? Assim, dentro do possível, eu sempre fui muito sincero para os pacientes. A pessoa tem, às vezes, um problema grave. Às vezes eu não dizia toda a gravidade a ele, mas tinha que dizer, olha, você tem um problema no coração, é sério. Eu nunca fui afeito a enganar ou mentir para o paciente. Eu sempre tive esse padrão de sinceridade. E porque eu acho que isso é importante. Agora você tem que ver também quem está ali do outro lado. Por exemplo, se é uma pessoa tão nervosa que você dá uma notícia a ele, que a situação dele é grave, ele vai ali dar um tiro na cabeça. Então você tem que ter essa sensibilidade, né? Tem que ter a sensibilidade. Sim. O médico americano, ele é direto. Vai dizendo. Diz logo, você tem 3 meses de vida, tem 6 meses de vida. Mas aqui a gente não pode fazer muito Pode fazer assim. isso. Tem até eu tive um professor lá em Recife, que ele dizia assim, a maior alegria do paciente é saber que você tem a doença dele, o médico tem a doença dele. Nossa. Aí ele disse que uma vez tinha um camarada com a hérnia, ele disse, olha, isso aí é uma hérnia, você vai ter que operar. Ele disse, sim, doutor, não sei o quê. Disse, meu amigo, eu tenho essa hérnia que você tem aí, eu tenho aqui também. Ele disse, é mesmo, doutor? Todo alegre. Ele ficou satisfeito demais com aquela... Tem essas coisas assim interessantes. E às vezes quando teve outro caso, que o médico disse a gravidade do paciente, disse, você não vive 6 meses. E aí o cara, todo final de ano, mandava um telegrama para o médico dizendo, continuo vivo. Nossa. Continuo vivo.
Ele disse, olha, passou 7 anos e todo ano eu recebi esse programa, esse telegrama. Eu disse, hoje eu não digo mais que o cara vai morrer, não dou prazo de jeito nenhum. Que maravilha. Doutor Bernardo, e o senhor já teve que dizer para um paciente que o senhor detectou, diagnosticou um problema cardíaco grave, o senhor já teve que falar que não ia ter tanto tempo de vida? Sim. Como é que lida com isso? Não, assim, a gente tem que dizer realmente a real situação, excetuando esses casos que eu falei para você. Sim. Mas a gente se depara com muitas situações. Eu lá, quando eu era estudante lá em Recife e trabalhava já no serviço de cardiologia, tinha muita gente que você via que o caso dele era gravíssimo, tinha que operar, e ele chegava e dizia, não, eu vou fazer uma operação espiritual. Falei com fulano, disse que Deus vai operar um milagre. E assim, essa miscelânea, sabe, de problemas. Já aconteceu o contrário, de um diagnóstico que o senhor vê que a situação não é boa e de repente a coisa melhorar? Já aconteceu? Já. Já? Já. Isso aí eu acho que acontece com todos os médicos? Todos. Não é... A primeira impressão, às vezes a gente tem que é uma gravidade maior ou menor. Então aí essa avaliação, às vezes, ela não fica 100% fechada, entendeu? Varia. Mas acontece. Então, Bernardo, outra pergunta sobre medicina. Como é que o senhor vê, a gente conversou sobre a medicina antes, né, sobre o passado, mas sobre o futuro. Com essas inovações tecnológicas tão grandes, como leigo, como jornalista, eu vi na China uma operação à distância, uma coisa que ganhou repercussão, acredito que já tenha em outros países. Como é que o senhor vê o futuro da medicina? Eu acho que vai evoluir muito por aí, sabe? Hoje você tem uma nova coisa que está entrando aí, que é a inteligência artificial. A gente aqui no hospital, viu, Geraldo? A gente comprou agora uma ressonância com inteligência artificial e vamos fazer um upgrade noutra também para colocar. Aí o que é que essa inteligência artificial dentro desse equipamento faz? Ela melhora a imagem, ela melhora a rapidez do exame, certo? E se tira conclusões maiores e melhores, entendeu? Então assim, a gente vai cada vez mais evoluindo para a tecnologia. E é mesmo a inteligência artificial utilizada em pesquisa, isso eu acho que a medicina vai ter coisas. Hoje a gente quase que não consegue acompanhar, né, Geraldo? É uma evolução tão rápida. Eu estava conversando com o Ronaldo ali e com o Chagas sobre oncologia. Essa é uma área que assim, é uma coisa... Naquela época, Geraldo, a gente fazia... Você dizia assim, fulano tem um câncer de próstata. Hoje, quando você fala câncer de próstata, aí o médico vai querer saber qual é o tipo, certo? São 7 tipos de câncer. Cada um tem uma evolução diferente e um tratamento diferente, entendeu? Então você vê como as coisas evoluem nesse campo. Cada vez mais vai melhorando e assim, eu acho que chegamos a um ponto que essas coisas vão andar muito mais rápido. A oncologia, a gente estava falando sobre linfoma. Foi descoberto nos Estados Unidos um tratamento que chama o CAR-T. Esse CAR-T, você tira o sangue da pessoa, tira a célula do paciente, modifica essas células, reinjeta nele e essas células vão atacar o câncer. Aqui você vê, a gente via paciente morto, certo? E o cara hoje está assintomático. É incrível, né? É que eu digo a você, sabia você acha que o cara vai morrer muito rápido, mas você veja, né? Aí aparece um tratamento desse. Eu não sabia que estava nesse ponto. Tá. Eu ia até perguntar. Doutor Geraldo está perguntando aqui, doutor Geraldo Ferreira, presidente da Sinmed, que está aqui.
Como foi a história da vinda do pessoal de Natal para montar a hemodinâmica do hospital? Boa pergunta. Geraldo, eu convidei Itamar, Álvaro e Marcelo Cascuri. Aí eu fui, dei uma entrevista no jornal da Gazeta. Gazeta do Oeste. Dizendo que a gente ia fazer um serviço de cardiologia, porque já estava mais ou menos desenhado isso. Eu tinha isso acertado com eles num congresso lá no Rio de Janeiro, no Rio Centro. Aí convencia eles para fazer esse investimento. Quando chegou na hora da reunião, aí Marcelo Cascudo disse: olha, eu estou fora, não vou querer, porque aqui em Mossoró tem grupos poderosos na política, não dá para enfrentar. Aí eu disse: mas rapaz, eu dei uma entrevista dizendo que o serviço ia funcionar e agora você me coloca nessa situação. Aí Marcelo desistiu e Álvaro e Itamar disseram: não, Bernardo, nós vamos ficar com você, nós vamos em frente. Aí, na época, apareceu um problema de crédito, porque a empresa que nós iríamos fazer era recém-criada, né? Então o banco não emprestava dinheiro. Aí eu fui, comprei a hemodinâmica pelo hospital. Sim. Eles pagaram, certo? Lentamente, 60 meses, e depois eu passei a hemodinâmica para a pessoa jurídica que foi constituída entre mim e eles. Mas foi assim. Foi assim? E aí o dinheiro para conseguir, mesmo assim, foi uma luta. E aí eu gostaria de ressaltar, assim, o Banco do Nordeste foi um grande parceiro meu. Nada seria possível se o Banco do Nordeste não existisse. Não tinha andado. Muito bom ressaltar isso. Porque o Banco do Nordeste cumpre, né, serviços importantes. Ele deu condições de a gente fazer esse serviço. E foi um dinheiro alto, sabe? Perfeito. Doutor Bernardo, uma pergunta, eu ia fazer outra pergunta, mas o senhor falou uma coisa há uns 20 minutos que me chamou a atenção. O senhor falou que quem mora em Mossoró, mesmo a medicina moçoroense, sendo referência, a pessoa procura São Paulo, procura Rio de Janeiro, quem está em Natal a mesma coisa, e quem está em São Paulo, Rio, Estados Unidos, né? Eu pergunto, por que as pessoas não acreditam no santo de casa, que o santo de casa faça milagre? Por que as pessoas sempre acham que a medicina é mais avançada no lugar dos outros? Por que isso acontece? Eu acho assim, é uma expectativa que a tecnologia melhor e maior chega primeiro nos grandes centros. E assim, nesse aspecto até tem um pouco de realidade. Sim. Mas tudo hoje é globalizado, né? Uma coisa que você sai nos Estados Unidos hoje, daqui uma semana nós estamos fazendo aqui. Exato. Entendeu? Porque é tudo muito globalizado. É muito diferente de antigamente. Antigamente, até um filme que estreava nos Estados Unidos chegava aqui no Brasil. Meses depois, chegava primeiro em São Paulo. Hoje, tudo é online, né? A pessoa acompanha com a medicina mais até do que outros setores. Aí criou-se esse problema cultural, né? Que vai se perpetuando. Que a impressão é essa, né? Que santo de casa não obra milagre, né? Exatamente. Mas quando é emergência, a pessoa recorre, né? Esse paciente esse tipo de paciente que a gente tinha dificuldade de pegar, a gente começou a pegar muito na emergência, né? O cara ou faz ou morre, não dá tempo aí. Aí ele vai ficando e aí vai aquele boca a boca, ele não vai sair mais. Não, em Natal a pessoa pode ser tratada nos Estados Unidos, pode ir para a Europa, mas se tem um acidente é Valfredo Gurgel. É o Valfredo Gurgel que socorre e com bons resultados. Bons resultados. Bons profissionais. Perfeito. Estamos aqui no programa Conversa de Botequim, no Hotel Termas, aqui acompanhando, prestigiando a jornada de medicina de Mossoró e jornada de anestesiologia. É isso mesmo? Um programa especial a convite do SINMED, na pessoa aqui do Dr. Geraldo Ferreira, presidente, e muitos médicos amigos da equipe do SINMED. Tenho ainda algumas perguntas, doutor Bernardo, mas deixa eu aqui registrar aqui. O programa tem produção e filmagem de José Agro, assistência de produção e mídias sociais de Natália Chagas
E tem alguns presentes para o senhor aqui, agora. Produção, vamos trazer os presentes aqui. Opa, obrigado. Aqui, Obrigado. a cervejaria Bacurim, que é quem está fornecendo a Certo. cerveja. Uma cerveja para o senhor, uma cervejaria de Mossoró. Obrigado. Eu era louco para beber a Bacurim, estou bebendo aqui. Que inclusive é a cerveja Termas Mossoró, que é com águas termais. Viu, Agro? Cerveja com águas termais. A qualidade da água é importante. A qualidade da pra água cerveja, é né? importante. O senhor gosta de cerveja, né? Gosto. Não está bebendo hoje, mas o senhor gosta de É. cerveja. E também a cachaçaria Amorim, sabendo que eu vim para Mossoró, mandou para o senhor uma cachaça Bom, obrigado. artesanal Ouro, cachaça Elite. Beleza, muito obrigado. Presentes aqui. Agradecer os proprietários, né, pelo presente também. Perfeito. Mas tem mais algumas perguntas para o senhor sobre medicina em geral, sobre Mossoró. A gente estava conversando aqui de uma maneira bem humorada, né? Só para registrar, antes da pergunta, registrar aqui que eu morei e trabalhei em Mossoró nos anos 90. Tenho uma dívida de gratidão com quem me recebeu tão bem aqui em Mossoró. Trabalhei na Gazeta do Oeste, aqui, e tenho muito carinho por essa terra. Mas eu queria perguntar para o senhor por que chamam de país de Mossoró? Porque Mossoró realmente parece um país, parece um mundo à parte. Por que é país de Mossoró e como é essa relação de identidade que o moçoroense tem com a terra, doutor Bernardo? Eu acho que esse termo país de Mossoró é porque as coisas aqui em Mossoró às vezes acontecem de uma maneira totalmente diferente e inesperada. E assim, eu estava conversando com você, ele perguntou qual é a origem disso. E a pessoa que eu ouvi falar esse termo país de Mossoró, que ele falava muito, era Vantan Rosado. Aí eu posso estar sendo até injusto com alguém, porque pode ser que outro tenha criado. Mas pode ser, doutor Eu Vantan. acho que ele foi o autor, eu tenho essa impressão. Eu tive o privilégio de vê-lo em vida e conversar com ele, pode ter sido ele mesmo. Eu acho que foi. Era bem dentro do tipo de humor que ele tinha. E como é que é isso da identidade? Porque eu sou fascinado pela forma como o moçoroense defende a cidade, se identifica. Qual a explicação disso? Que é diferente de outras cidades do estado? Por que isso, doutor Bernardo? Não sei, eu acho que pode ser uma situação hereditária, né? Que as pessoas veem os pais falar tanto de Mossoró e os filhos seguem esse mesmo padrão, né? E às vezes eu acho que gera até uma briga com o Natal, né? Fica uma coisa, às vezes, uma disputa assim. Mas o natalense não tem um amor por Natal que o moçoroense tem por Mossoró. É porque Natal, eu acho que tem muita gente de muitos lugares. Não acha que é não? Pode ser isso. E Mossoró, o pessoal... Mossoró, uma parte é daqui mesmo. Recentemente aqui tem aumentado o fluxo de cearense para cá. Mas, digamos assim, não pejorativamente, o moçoroense é mais puro, né? Mais de Mossoró. E é bairrista. É bairrista. Fale mal de Mossoró para o moçoroense. Sobre Dr. Vantan, Sim. que foi meu paciente muito tempo, e muitas vezes ele esteve internado na UTI, ele queria que eu botasse um armador dentro da UTI. Um armador de rede? Ele queria ficar em rede na UTI? Ele queria ficar numa rede para ficar lendo. É uma figura. Para quem não conhece, Vantan Rosado foi um dos maiores intelectuais da história do Rio Grande do Norte, fundador da coleção moçoroense e até hoje uma referência, né? O que o Vantan fez pela cultura moçoroense é inestimável. Grande homem. Bom, e a gente está indo para a reta final do programa. Doutor Bernardo, a gente falou em Dr. Vantan, que era um ótimo leitor e um ótimo papo, e em cultura. O que é que o Dr. Bernardo Rosado faz, agora que não está mais estressado como antes, para relaxar? Cinema, livro, futebol de botão. O que é que o senhor faz para relaxar? Eu assisto muito futebol, mas em vez de relaxar, faz estressar. Depende, qual é seu time? O meu é Náutico de Recife. Então tem que estar estressado mesmo. Apanha demais. Aí tem que estar estressado. Eu comecei a acompanhar o Náutico, Sim. eu ainda morava em Mossoró criança. Nossa, antes mesmo de morar em Recife. Só escutando o rádio, eu criei uma simpatia pelo Náutico e até hoje eu sou um apaixonado pelo Náutico.
Mas é um sofrimento, viu? Não, torcer pelo Náutico não é fácil, não. Aí gosto de futebol, gostava muito de jogar futebol. Ainda arrisca bater uma bolinha de vez em quando? Não. Calma, não. E gosto também de andar a cavalo, essas coisas. Não de correr. Eu gostava quando era menino, agora não, é só andar. Porque queda é quem mata velho, né? Perfeito, nós estamos aqui no Hotel Termas, a convite do CIMED Rio Grande do Norte. Agradecer ao presidente da CIMED pelo convite aqui à equipe, Geraldo Ferreira. Agradecer à equipe do programa, José Agro na filmagem. Bora, ele quer entregar em mãos? Cadê Chaguinha? Doutor Chaguinha. Ah, ele volta já. Vamos bater mais papo enquanto Chaguinha chega. Sobre Mossoró ainda, como é que o senhor vê Mossoró? Eu morei aqui nos anos 90, doutor Bernardo. Mossoró mudou muito. Eu venho aqui a trabalho, já vim a passeio, já trouxe meus filhos aqui. Mossoró mudou muito. Como é que o senhor vê Mossoró hoje em relação a quando o senhor voltou de Recife e qual é a Mossoró do futuro? Olha, basta dizer a você que quando eu cheguei aqui, minha esposa é pernambucana. Pernambucana, sua esposa? Minha esposa é pernambucana e quando nós chegamos aqui, ela teve um quadro depressivo, mas quase que morre. Nossa. Geraldo. Ela ficou assim, que queria voltar, que não ia se adaptar aqui. Eu digo, não, mas eu não vou voltar, eu vou ficar aqui, nós vamos ter que ficar. Nossa. E assim, hoje ela não quer sair de Mossoró. Ela não quer voltar mais para Recife. Se apaixonou por Mossoró. Ela hoje é a moçoroense típica daquela lá de pura, né? E eu acho que é uma cidade que tem muitas perspectivas no sal, na agricultura, no petróleo, que voltaram a explorar os campos de petróleo. Que deu uma parada, né? É porque tudo era da Petrobras. Sim. Aí esses poços deixaram de interessar a Petrobras, porque para ela não interessa. Sim. É mais interessante ela perfurar no pré-sal. Sim. E esses campos que não tinham mais interesse da Petrobras foram privatizados. E esse pessoal gera emprego. Mas por incrível que pareça, por uma questão política e ideológica, muita gente foi contra a se explorar o petróleo desses campos maduros, entendeu? Que é um absurdo, né? Absurdo. Quando eu morei aqui, trabalhei aqui, era febre. Mossoró eram os campos maduros. Existia até um Nuprom da Petrobras aqui. Mas... Porque daqui a pouco o petróleo não vai servir mais para nada, né? Aí você vai deixar enterrado lá e não deixa ninguém explorar, não tem sentido. Porque o petróleo também tende a acabar, né? Também, é um processo normal. Além de faltar, né, a matéria com o tempo, ainda cada vez se exige energia mais limpa, né? Exatamente. E tem um comentário aqui. Doutor Domício Arruda Câmara, estou assistindo. Já trabalhamos juntos. Foi mesmo? Ele foi um dos entrevistados, foi uma ótima entrevista, né, doutor Geraldo? De Domício. Ele e a esposa dele trabalharam aqui com a gente. Um abraço, Domício. Abraço, Domício, exatamente. Chaguinha vai entregar aqui, olha aqui, participação. Grande Chaguinha. Rapaz, eu vou sair daqui bem... presenteado. Bem aquinhoado, viu? Obrigado, Chaguinha. Obrigado, digo eu. Vai bater foto? Bater foto, Chaguinha? Se não for pro Instagram, não aconteceu. Boa pergunta. Vamos fazer... Obrigado. Doutor Geraldo está me lembrando aqui uma ótima pergunta. Quais os seus projetos futuros? O que o senhor ainda pretende fazer no Wilson Rosado na medicina? Rapaz, atualmente nós estamos criando um serviço que eu quero que esse serviço seja padrão de endoscopia e colonoscopia, certo? Esse é o projeto mais imediato. Temos também esse projeto de renovação do parque
de imagem, certo? Com a incorporação de inteligência artificial. Sim. Que isso é uma coisa também a curto prazo. Eu acho que nesses 3 meses nós estamos com tudo isso aqui. Muito bom. Então é para agora, né? Esse. Eu comprei um terreno para fazer um novo hospital. Novo hospital. Mas eu acho que essa missão não é mais para mim. É para os meus filhos, meus netos, porque é muito risco, porque a medicina está ficando muito verticalizada. Então os planos têm seus hospitais, tá? E a gente não sabe como é que vai evoluir isso aí. Aí eu achei melhor nessa parte aí esperar, entendeu? Mas para um futuro bem próximo é essa renovação do parque de imagem com inteligência artificial e esse serviço de endoscopia e colonoscopia, que eu quero fazer um serviço padrão igual aos melhores que eu vi no sul do país, que eu conheço do Sírio, conheço do Einstein. Nós não vamos fazer igual porque nós não temos condições, mas vamos tentar vai ser muito próximo. Uma imitação dentro do possível. Muito bom. O senhor falou o projeto para os seus filhos e netos. Os seus filhos estão na medicina? Eles seguiram os seus passos? Tenho 2 filhas médicas. Uma mora em São Paulo, é pediatra. Outra é Luciana, que é cardiologista também, mora em Natal. E a minha filha mais velha é farmacêutica, trabalha aqui comigo. Que maravilha. Você vê, eu fiz isso aí para elas trabalharem comigo, nenhuma ficou comigo. Que maravilha. Cada um segue seu destino, né? Isso é... Mas é assim. E estamos aqui encerrando o Conversa de Botequim maravilhoso. Pode fazer, claro, Luciana. Nossa, deixa eu só reproduzir, porque o microfone, para quem está assistindo, não captou. Ela perguntou, para quem está em casa ouvindo ou em qualquer aplicativo, como funciona essa genealogia dos Rosados. Que é uma curiosidade. Eu morei em Mossoró, trabalhei. Quando eu vim para Mossoró, eu anotei no papelzinho. 1, 2, 3, 4, tudo. Vantan, Jesuí, Diné. Alguns eu tive o privilégio de entrevistar. Mas fazer a pergunta dela. Como funciona? Olha, era o seguinte. Tudo começou com o velho Jerônimo Rosado. Então ele casou e teve 3 filhos. Eu conheci só um deles, que era Técio Rosado, que era professor lá em Pernambuco, na Faculdade de Medicina. E até o professor, quando fazia chamada, aí falava, Rosado, o que é que você era de Técio Rosado? Ele era uma pessoa muito de destaque lá, entendeu? Sim. Aí depois o velho Jerônimo casou com Isaura, Dona Isaura. E aí começou outra numeração, né? Aí assim, a minha avó era a 6ª, certo? O pessoal, quando eu dizia, como é o nome da sua numerada lá? Eu dizia, a 6ª. Aí eles se viam de gozação lá em Recife. Aí tinha 7ª, 8ª, 9º era homem, 10º era mulher, morava em Catolé do Rocha. 11M, 14M, que a gente chamava 14, é um negócio desse. Tudo quem botava era o velho. Aí 16 era SESI. Aí veio o Dissé, aí começou o Laplace Rosado. Isso. Aí veio o Dissé, começou a política. Dizuí. Dizé Rosado, que virou governador. Van, 20. Dizuí, que virou prefeito. Aí tem Diné, Van, que virou deputado federal. Vantan, já citado 21. Aqui, foi o último, 21. Mais novo, eu acho. Isso é quase um livro, né? Quase Garcia Marques, né? Parece 100 anos de solidão. É engraçado, isso assim. Como é? Alguém já escreveu sobre isso? Sim, tem vários livros aí, tem. Na coleção moçoroense mesmo. Doutor Jerônimo.
Olha, tem um Jerônimo Rosado que mora em Natal, que é filho da 14. Mas tem vários Jerônimos Rosados, né? Aí vários aqui, são Jerônimos. Aqui tinha Jerônimo Rosado Cantido, que era médico. Era filho de 8º. Sim, tem Jerônimo Ventura, de Zuí Ventura. Aí foi embora. Depois de 2 anos, ele deu 90 livros. Eu nunca vi uma doutora ter gostado de dinheiro. Depois eu vim aqui fazendo meus filhos. Aí a gente fez o processo de livro. Ele para a UFRN, para quem tem antes de terminar o segundo grau. Se você tivesse no segundo ano do segundo grau, aí a gente entrava, fazia aquela prova de equiparação, ele decorreu, ele fez a prova. Que história. Os homens da família, os numerados, todos eles começam com Jerônimo. É Jerônimo de Zuí, Jerônimo Van, Jerônimo Vantan, todos eles são Jerônimo. E na segunda e terceira geração, alguns saíram, mas outros mantêm. Jerônimo, alguma coisa. Aí tem outro Jerônimo. Aí o sobrenome é Rosado. Né? E a partir de Dissé, como a gente falou, vários seguiram na política, né? Foi... E agora eu acho que desaparecendo da política. Nunca se sabe. Mandar um abraço aqui para o advogado, escritor e poeta Cid Augusto Rosado, grande amigo meu, filho de médico, filho do Dr. Laíre Rosado e de Sandra Rosado. Já entrevistei os dois e Cid é um grande amigo meu. Está em Natal, pena que não está em Mossoró, senão estaria aqui. Um grande abraço. Cid gosta muito de história. Grande amigo meu, Cid. Eu trabalhei no Mossoroense quando eu trabalhava na Gazeta do Oeste. Eu com 21 anos, ele com 19, que ele é 2 anos mais novo. O pai de Laíre é do primeiro casamento do velho Jerônimo Rosado. Isso aí eu não tinha feito essa ligação. Eu sei que Sandra é filha de Van. Então Cid é neto de Van. Já é do segundo casamento de Jerônimo Rosado. Nossa. Mas eles são primos, né? Sandra e Laíre. Como é que a gente vai achar que não é um país, um lugar que tem isso aqui? 1 hora já? Nossa, o tempo passou voando. Vou encerrar o Conversa de Botequim, novamente agradecendo o SimMed, agradecendo a todo mundo que está aqui. Lembrando que o programa vai estar no YouTube do SimMed, é fácil você acessar, e está no Facebook Sebas Carvalho. Doutor Bernardo, agradecer ao senhor, foi uma entrevista maravilhosa. E uma salva de palmas. Eu queria só agradecer a paciência de vocês de passar esse tempo todo dia aí me ouvindo, certo? E a gentileza de ser convidado para esse evento, que assim é motivo de muita satisfação, para eu contar um pouco da minha história também, né? Já estou ficando velho, né? Já estou velho, tenho que contar a história. E muita história boa. As histórias foram maravilhosas, nós todos aqui agradecemos. Agradecer a cervejaria Bacurim, aqui pela cerveja maravilhosa, é um lugar que eu pretendo, inclusive, conhecer. Agora eu vou tomar um copo com você. Então não, vamos prorrogar o programa. Agora está liberado? Vamos prorrogar. Obrigado. Para brindar aqui. Agora estou vendo sua esposa aí. Aqui. Desculpa, aqui tinha água. Deixa eu botar aqui. Copo novo. Nada. Tá bom, um pouquinho. Um pouquinho. Obrigado. Ai, pô. Vamos fazer um brinde aqui para... Saúde, né? Saúde. Opa! Bater uma foto com um brinde? Obrigado. Até o próximo Conversa de Botequim. Isso aqui. E agradecer essa